Coluna Tech Fora da Caixa, Harlen Duque. Bom dia, Harlen. Bom dia, Totonho. Bom dia, João. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo aí. Tudo bem? Tudo certo. Ô, Harlen, vamos falar nessa terça-feira sobre a repercussão, né, desse bloqueio do X aqui no Brasil. Pois é. Então, bastante, né? Então, assim, o ponto aqui, primeira coisa, deixar pacífico que nós não vamos discutir aqui política, Não. não é nada disso. O ponto aqui é uma análise técnica, é uma análise dos direitos dos usuários, né? Lembrando aí todo mundo que além dos chapéus que eu tenho, eu estou o presidente da Sucesso, que é a Sociedade dos Usuários de Tecnologia do Brasil, então é mais que o meu dever alertar sobre alguns pontos que estão acontecendo aqui. Mas antes da gente falar em si do caso, eu queria trazer uma analogia para todo mundo entender um pouco como é que funciona essa questão desse mundo, né, de divisões na internet, né? Sim. Quando a gente fala de países, tem claramente as divisões territoriais, né? E cada país tem soberania dentro da sua divisão territorial para impor as leis, para impor as regras, né? E todas as sanções e tudo aquilo que cabe. Na internet também não é diferente, né? Quando a gente fala de internet, está todo mundo conectado no mundo, mas existe uma divisão. Existe o que a gente chama de IP, né, que é aquele endereço cada usuário é reconhecido, né? Cada site, cada aplicativo, ele tem um endereço. No Brasil existe uma rede IP que começa de um número e vai até outro. Então, essa rede ela é conhecida mundialmente como a rede do Brasil. E ela tem gestão, né? O Registro BR, que é ligado ao Comitê de Gestor Internet Brasil, né? Que é ligado ao governo e à iniciativa privada, faz a gestão dessa rede. Como similarmente nos outros países existem os órgãos e instituições que fazem né, a gestão da sua rede. Então, qual que seria a analogia? Essa rede que começa de A a Z, que cada um tem a sua numeração própria país, é o seu limite, né, como nação virtual, vamos dizer assim. Então, quando você tem uma decisão, né, legítima, baseada em leis, que está, né, chamando a atenção para alguns descumprimentos de uma empresa, e aí, mais uma vez, eu não estou discutindo aqui a decisão, mas estou discutindo a forma da aplicação da decisão. Isso é passível de discussão. Inclusive, o que eu estou dizendo, que eu vou dizer aqui, a OAB já entrou com uma ação contra o STF para tirar essa parte, principalmente a parte de punição do usuário, que nós vamos comentar. Porque uma coisa é bloquear, né? Outra coisa é dizer não pode usar VPN, pessoal. O que que é VPN, né? Virtual Private Network. É um aplicativo que você instala para que você se conecte, por exemplo, nos Estados Unidos, se conecte a algum país da Europa e você receba um IP daquele país. É como se você estivesse pegando o avião e indo para o país, viajando, só que virtualmente, Uhum. né? Então você recebe um IP daquele país e aí a sua navegação parte deste IP, né? Não mais do IP do Brasil, mas do IP de um outro país. E aí você, né, não vai ter filtros, não vai ter uma série de coisas, mas vai estar sobre as sanções daquele país ou as regras que ele ligado. Então, quando existe essa determinação de bloquear a VPN, gente, para mim é muito claro. É como se dissesse o seguinte: você não pode mais viajar na internet. Você não pode ter um IP de outro país, você não pode utilizar, porque eu não quero que nenhum brasileiro se conectem ao X, né, o antigo Twitter, de forma nenhuma. E isso é uma coisa muito temerosa, porque você imagina, se eu sou um brasileiro e viajo ali para os Estados Unidos, para Miami, quer dizer que eu posso usar o X, que eu estou lá e estou conectado usando o IP? E daqui do Brasil, virtualmente, eu não posso conseguir um IP lá nos Estados Unidos e fazer o mesmo. Eu tenho que estar lá fisicamente. Então, existem muitas controvérsias nessa decisão. E na sexta-feira, já teve uma vitória, porque o ministro Alexandre de Moraes tinha feito um bloqueio, inclusive, para retirar das lojas da Apple e do Android qualquer aplicativo de VPN. Olha que absurdo. As pessoas estariam proibidas de ter aplicativos de VPN. Lembrando, VPN não é só para tentar usar, nesse caso de X, é uma ferramenta de segurança. Sim. Então, muitas empresas, muitos aplicativos, pessoas na sua jornada de trabalho usam redes VPN para se conectar, né, a dados e fazer seu trabalho de forma segura. Então, isso seria um retrocesso, uma ofensa a todos os direitos do usuário que a gente repugna veemente. Então, não dá para ser dessa forma. As decisões têm que ser tomadas, as leis do Brasil têm que ser respeitadas, mas tem que ter um arcabouço de pessoas mais técnicas envolvidas ali no STF para poder tomar as decisões sem começar a criar consequências e problemas, porque o que a gente vê
é uma forma muito arbitrária, né? Quer dizer, eu tenho que tomar uma decisão e cumpra-se a qualquer maneira. Esse cumpra-se a qualquer maneira causa prejuízo, né? E, além disso, estabelecer uma multa diária de R$ 50.000 se alguma pessoa natural, pessoa física ou jurídica, tentar usar o X pelo esse artifício técnico do VPN. Então, me parece muito despreparado o nosso STF para implementar as decisões legítimas, tá? Não estou dizendo aqui da decisão, mas me parece muito despreparado. Então, isso causa uma insegurança jurídica, isso causa uma insegurança de inovação, né? Porque você imagina, empresas de tecnologias vão começar a pensar, né, como que é esse cenário no Brasil, invisto aqui ou não, né? Outras questões importantes aí, dois pesos, duas medidas, porque olha, você vê, tudo bem, eles foram bloqueados porque não tem representante legal no Brasil e tinha um período, 48 horas lá, não lembro bem o tempo, para poder implementar. Quantos aplicativos que a gente utiliza no dia a dia que não tem escritório, não tem representante no Brasil e nem por assim está sendo bloqueado, né? Se a gente olhar aqui rapidamente, eu fiz uma pesquisa, Signal, Reddit, alguns não são tão conhecidos, mas Discord muita gente Não utiliza, tem Clubhouse muita gente a utiliza, representação aqui, né, né? Arlen? Arlen, infelizmente, assim, o tema é muito rico, o assunto é muito vasto, traz muitos pontos. Mas o tempo é curto. E o tempo é curto. Tá chegando o horário eleitoral gratuito, obrigatório, no rádio, daqui a pouquinho. E quem quiser te acompanhar, Arlen, daqui a pouquinho tem coluna também no ar, né? Tem coluna no ar, vai lá no @ArlenDuque, vai estar lá na bio, lá o link para nossa coluna aí da Rede 98. Mas é isso, fiquem ligados aí que tem muitos capítulos aí nessa história ainda. Exatamente, virou novela. Arlen Duque com a gente, coluna Tech Fora da Caixa, toda terça-feira.